Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Eu preparei aqui alguns slides. E esses slides vão dirigir a nossa próxima hora. Eu vou falar aqui exatamente 1 hora. Então, se você está aqui, eu te convido a prestar atenção. Olha, todas as coisas que eu faço é com muita dedicação. E eu posso entender que algumas pessoas simplesmente fazem as coisas sem saber o porquê, e elas não se dedicam e não conseguem resultados. Então eu quero saber se você aqui está interessado em me ouvir de fato, em aprender aquilo que eu tenho para passar, essa experiência que tem a ver com a nossa promessa aqui. Olha, se por acaso você ama uma boa história, se por acaso você ama contar história, se por acaso você precisa ganhar mais dinheiro, estou falando se você precisa ganhar em torno de R$5.000 a mais daquilo que você já ganha, olha, então eu te convido a desligar o teu WhatsApp, desligar os outros navegadores aí, desligar as outras abas. Eu te convido a fechar o teu Facebook, o YouTube, eu te convido a ouvir, eu te convido a pegar papel e caneta, porque aquilo que tem para passar hoje é extremamente importante, de alto valor agregado, e com certeza aqueles que aplicarem mudarão radicalmente o futuro fotográfico, o futuro financeiro. Tá bom? Quem está comprometido, escreve eu aqui, e aí eu vou começar. Depois eu leio mais. Quem está por aqui. E vamos embora. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, vamos lá. Eu começo... Muito bem. Que bom, muito bom saber que você está comprometido. É muito bom saber que você está muito determinado, assim como eu, em ter 60 minutos completamente proveitosos. Eu me lembro que durante toda a minha vida, eu me preparei para alguns momentos. E quando eu me preparei para alguns momentos específicos, eu nunca esqueci desses momentos. E quando se fala da nossa profissão, quando se fala de uma profissão que realiza sonhos, que pode mudar radicalmente o futuro, então esse de fato é um dos momentos que mais importa para nós. Cara, se você for fotógrafo, se você precisa fazer melhor essa profissão, lembre-se, você está na frente de alguém que fez, que faz e continuará fazendo. O fato de eu estar aqui falando é uma missão para mim. Eu sou fotógrafo, eu atuo e isso é incrível. Você está vendo uma foto aqui do menino. Jota, eu vou pedir para você desligar o chat agora, enquanto eu vou entregar o conteúdo. Desliga o chat, por favor. Agora eu pedi para o Jota desligar o chat e eu vou começar a entregar o conteúdo que eu tenho de imediato. Muito bem. Esse menino que você está vendo sou eu. Essa fotografia foi tirada lá em 1981. Eu tinha 7 anos de idade. Em 1981 foi o ano em que eu comecei a estudar. Foi o ano em que eu fui a primeira vez à escola, no primeiro ano. E meu pai já era fotógrafo. Essa fotografia foi tirada num estúdiozinho que o meu pai e minha mãe tinham ali em Chapecó, Santa Catarina, no bairro São Cristóvão. E eu me lembro que eu passava uns dias ali, nesse mesmo lugar, esperando o cliente chegar. E aí, então, muitas vezes a minha mãe estava revelando, atrás dessa cortina aqui, tinha um quarto escuro e a minha mãe ficava ali revelando. O meu pai ficava com a sua moto indo fotografar, indo entregar fotografia, indo
conhecer novos clientes, e minha mãe ficava revelando fotos e eu ficava ali, então, para bater no quarto escuro quando chegasse um cliente. E essa era a minha missão lá no início, né, da minha vida. E eu me lembro muito bem dos dias vividos ali na frente do posto Santa Catarina, ali na cidade de Chapecó. Então ali começou a minha vida na fotografia. Eu não quero ficar muito tempo falando de mim, eu quero falar das oportunidades, quero falar daquilo que eu fiz e que talvez você possa replicar na sua vida. Eu quero dizer logo aqui no início, para quem está aqui comigo, em todas as etapas da minha vida, eu precisei de conhecimento e precisei de fé. Se por acaso você acredita que a fé é possível, talvez você já esteja cansado, talvez você já não acredite mais em nada. Eu quero te falar o seguinte, nem o conhecimento sozinho e nem a fé podem mudar a vida de alguém. Dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu vivi até hoje, é o conhecimento e a fé unidas, né? Essas duas coisas podem mudar a vida de alguém. E quando eu digo mudar a vida, pode melhorar a sua fotografia, pode melhorar os seus relacionamentos e pode mudar o seu futuro, pode te trazer mais oportunidades e com isso o seu produto melhora e o ambiente melhora, as pessoas ao seu redor também melhoram e tudo, esse conjunto, só acontece quando você possui conhecimento e quando você possui fé. Algumas pessoas possuem muita fé, mas não conseguem deslanchar. Outras possuem muito conhecimento, mas também não conseguem deslanchar. Eu entendi que, como fotógrafo, olha, eu sou um criativo, assim como você é. Eu quero dizer o seguinte, as duas coisas juntas, para nós, funcionam muito bem. E eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma fé. Aqueles que andam comigo sabem o quão importante é a fé. Agora eu quero falar de 7 reclamações que indicam que você não está no controle, não está no comando. Top 7 reclamações que indicam que você não está no comando da sua vida e você não está no comando da sua fotografia. E eu quero te convidar a pegar papel e caneta, porque talvez uma, ou talvez duas, ou talvez mais dessas reclamações façam parte do seu dia a dia. Por acaso você fala por aí, a vida está cada dia mais difícil? Ou por acaso você já disse isso nos últimos tempos? Por acaso você disse, olha, momento de crise, está todo mundo sem dinheiro. Você já falou isso? Você já entendeu isso? Você já se deu conta disso? Talvez você tenha dito, olha, meu trabalho é melhor, mas eu não sei me vender. Eu não sei qual é o seu caso, mas talvez você diga, olha, eu preciso mudar de cidade. Aqui não existe oportunidade. Olha, definitivamente, para eu mudar de vida, eu preciso mudar de cidade. Olha, alguns dizem, eu só trabalho nisso porque preciso do dinheiro. Eu não sei você, sinceramente. Se por acaso você trabalha só por causa do dinheiro, olha, nós precisamos conversar. Agora, por exemplo, alguém diz, olha, eu não tenho tempo para nada. Alguns simplesmente não conseguem resolver seu tempo. Outros dizem, não vejo a hora de chegar minhas férias. Eu não sei qual é o seu caso. Agora, eu quero te dizer o seguinte, quando você reclama, quando você é vítima da vida, simplesmente as coisas não vão andar para você. E não adianta eu ficar aqui te falando, olha, pegue lente tal, câmera tal, coloque a luz aqui, coloque a luz ali. Porque se você está usando esse tipo de vocabulário, eu não vou poder te ajudar, eu não vou conseguir te passar dicas, eu não vou conseguir te passar nenhum tipo de estratégia, porque simplesmente não vai funcionar. Agora, quando começamos mudando o nosso vocabulário, então nós mudamos o resto também. E aí você pensou, caramba, eu estou numa aula de fotografia, eu vim aqui para uma estratégia fotográfica. Como é que você está falando sobre essas coisas? Eu quero te dizer o seguinte, é isso que me faz diferente do resto. É isso que me faz diferente. E ser autêntico faz parte dessa nossa profissão. Agora, eu quero, antes de começar definitivamente a falar de outros conteúdos aqui, eu quero falar o seguinte. Eu quero falar de 10 dicas para se alcançar o sucesso. A primeira é saber o seu porquê. Olha, esses slides aqui eu criei há algum tempo e fazem parte de algumas palestras minhas muito exclusivas. E é a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui abertamente na internet. E eu estou muito feliz em fazer isso hoje. Olha,
quando você sabe o seu porquê. Mas vamos lá, vamos lá. Sinceramente, talvez você já tenha até ouvido por aí que é importante saber o seu porquê. Mas vamos deixar um pouco mais entendido isso. Quando eu era menino, lá em Chapecó, eu ia na escola e eu voltava e continuava ajudando meus pais. Quando os meus pais mudaram para o Rio Grande do Sul, o meu papel mudou um pouco, então eu passei a fazer outros tipos de trabalho. Eu trabalhei como vendedor ambulante, trabalhei como eu vendia frutas, depois trabalhei numa loja, trabalhei em banco. Tudo isso antes de entender qual era o meu porquê, antes de entender qual era a minha missão. Mas quando eu entendi que eu deveria ser fotógrafo, então ali começou uma grande missão. E é claro que isso é uma conversa muito longa, eu não posso falar mais sobre isso, mas é para você ter uma ideia de o que é uma missão e quando é que nós entendemos. Saber para onde quer ir. Lá no início da minha vida, logo que eu saí do Bradesco e comecei o meu primeiro negócio na fotografia, eu sabia para onde eu queria ir. E olha, sinceramente, se eu pudesse te dar apenas uma dica na vida, eu diria, saiba para onde você quer ir, porque caso contrário, você vai cansar antes do tempo, você não entende o tamanho dessa jornada, não entende o que você precisa investir de tempo, investir de energia, investir. Olha, muitas vezes você precisa sacrificar muitas coisas para chegar aonde você quer chegar. Ser resiliente, olha, eu entendi que não são as nossas vitórias que nos definem, mas sim as nossas quedas, e talvez ainda melhor. Quantas vezes você consegue levantar de uma queda, ou quantas vezes você consegue levantar das quedas todas que nós temos. Resiliência é isso, é o poder de levantar, o poder de você recomeçar. Isso, então, é resiliência, e eu sei que muitos falam sobre isso, mas olha, quantas vezes nos últimos 20 e tantos anos eu precisei ser resiliente. Ter palavra. Se você não respeita a sua palavra, ninguém mais vai respeitar. Olha, é muito importante você respeitar suas palavras. Olha, se você fala algo, você precisa cumprir. Caso contrário, tudo que eu vou te falar depois talvez não faça sentido, talvez não vá funcionar para você. Olha, você precisa ter energia 100% em tudo que você faz. Se você não tiver energia naquilo que você faz, se você começa as coisas e não continua, se você não trata a sua família bem, se você não coloca a sua energia em tudo que você faz, se você não tem energia para pedir perdão, se você não tem energia para recomeçar, olha, energia, você precisa colocar energia em tudo que você faz, caso contrário, não adianta, a sua foto não funciona, você vai reclamar da vida. Intenção sem ação é ilusão. Olha, muitas pessoas possuem intenções, muitas pessoas até fazem reuniões, mas tudo é uma intenção, não vai para a ação, então isso acaba virando uma ilusão. E olha, talvez você conheça alguém assim. Agir mesmo com medo. Olha, quantas pessoas estão, estagnadas pelo medo. O medo tem tomado conta. Olha, ultimamente eu tenho visto que o medo, ele tem simplesmente paralisado as pessoas. Eu sempre entendi que o medo só vai embora depois que se começa. O medo só vai embora depois que você começa. Olha, disciplinas e metas claras. Se você não tiver disciplina, olha, se você pegar um livro de alguém que virou bilionário, você vai entender que essa pessoa teve disciplina, porque sem disciplina, sem as metas claras, você não consegue resultados. Confiança não é pensamento positivo, confiança é resultado de conhecimento. Olha, quando você tem conhecimento, e até para amar é necessário ter conhecimento. Para aqueles que são cristãos, assim como eu, o apóstolo Pedro disse que até mesmo para caridade é necessário ter conhecimento. Então, sem conhecimento você não consegue ir. O conhecimento é libertador. Até mesmo, olha, eu estava há poucos dias no cinema com a minha filha, olhando um desenho animado, e lá falou que o conhecimento liberta. O conhecimento é libertador. Olha, se as crianças, assim como minha filha de 6 anos, já está olhando desenho animado, se tudo isso faz sentido até mesmo para uma criança, imagine para nós adultos, imagine para nós profissionais que queremos ir além. Saber vender. 95% do sucesso está em marketing e vendas. Se você não souber se vender, se você não souber criar produtos, se você não souber criar produtos derivados do seu dom, então você não irá adiante. Olha, eu não sei como é que você está recebendo essa descarga gigante de tudo que eu entendo que não funciona e de tudo que eu entendo que funciona. Eu vou pedir para o Jota só liberar um pouco o chat para entender se você está curtindo, se você está gostando dessa pegada rápida, porque em 1 hora eu quero entregar para você algo que seja muito potente e que você possa, de fato, começar a colocar em prática.
Muito bem, eu sei que muitos me conhecem, eu dou muitas palestras em muitos eventos, e geralmente quando eu falo da fotografia, da importância dela na vida das pessoas, você que me acompanha no Instagram, me acompanha no Facebook, me acompanha no YouTube, sabe que cada um de nós, possui várias versões. E eu quero dizer o seguinte, que essa versão que você está me vendo agora aqui é a minha versão preocupado com o futuro da fotografia e preocupado com o seu futuro. Olha, se não fosse essa preocupação, eu diria que talvez a minha conversa aqui seria um pouco diferente. Mas assim como eu estou preocupado em ensinar, em libertar aqueles que andam comigo, até mesmo eu tenho um filho mais velho, e eu sempre estou pensando no que é que o Vitor, o que é que ele poderia fazer para que as coisas no seu trabalho, olha, ele trabalha com vídeo, trabalha com fotografia também, a mesma preocupação que eu tenho com meu filho é a preocupação que eu tenho com aqueles que me seguem, com aqueles que acabam assistindo, acabam estudando comigo. Então eu estou muito feliz que você está me entendendo, estou muito feliz que você está conseguindo colocar isso em prática, ou pelo menos quando você consegue explicar o que eu falo, quando você consegue explicar o que você ouve, você está pronto para colocar isso em prática, e eu estou muito feliz por isso. Vou pedir para o Jota, então, agora desligar novamente o chat e vamos além. Eu quero fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta extremamente importante. Extremamente importante. Você sabe por que muitos casais se separam? Você já parou para pensar o porquê que muitos casais se separam? Olha, eu sou um fotógrafo que fotografo famílias, fotografo casamentos uma vida toda. E agora nós começamos a falar algo mais profundo aqui. E aí então você entenderá um dos segredos de eu sempre ter agenda e sempre ter os melhores clientes. Vamos além. Os casais se separam porque no turbilhão da vida eles se esquecem por que se apaixonaram. Os casais se separam porque no turbilhão da vida, olha, no dia a dia, nos afazeres do dia a dia, eles simplesmente esquecem o porquê se apaixonaram, o porquê se uniram, o porquê estão vivendo um caso de amor, o porquê resolveram ter filhos, o porquê resolveram constituir uma família a dois. Então, quando você lembra de algo ruim, você sofre novamente, não sofre? Quantos traumas, quantas pessoas precisam se tratar, quantas pessoas precisam se tratar para esquecer algum trauma? Então, deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas, quando possuem um trauma, elas sofrem novamente, será que quando elas possuem um instrumento para lembrar o porquê que elas se amam, o porquê que elas se uniram, o porquê que elas estão vivendo uma vida a dois, será que essa pessoa não poderia voltar a ser feliz novamente? Eu quero deixar esse ponto de interrogação. Casais se separam porque esqueceram o quanto se amam. Casais se separam porque já não lembram mais o porquê estão juntos. Casais se separam simplesmente porque esqueceram os principais motivos que acabaram unindo os dois. E aí então eu fiz uma comparação aqui. Se uma pessoa com um grande trauma precisa de tratamento para esquecer, se uma pessoa com um grande trauma precisa de tratamento para se livrar disso, porque cada vez que ele pensa naquilo, cada vez que ele lembra daquele drama, ele volta a sofrer. Então uma pessoa que lembra de algo feliz, uma pessoa que possui um instrumento para lembrar de algo incrivelmente feliz, lembrar de algo que marcou a vida, essa pessoa talvez... Você não acha que talvez ela poderia reviver essa felicidade, reviver esse amor? Eu logo quero falar mais sobre isso. E eu quero que tu saiba, você que está aqui,
Eu converso com os meus clientes exatamente assim. Se você se perguntar, Everton, como é que você faz para vender? Você é conhecido como um cara que é um bom vendedor. Como é que você faz para se vender? Então vamos lá, papel e caneta, que agora eu vou te contar como é que você faz para se vender. Só existe um caminho para fazer dinheiro de verdade como fotógrafo nesse mundo. Tá curioso? Só existe um caminho para fazer dinheiro de verdade como fotógrafo nesse mundo. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Muita atenção. Só existe um caminho para fazer dinheiro de verdade como fotógrafo neste mundo. Que é entregar muito mais do que fotos para os seus clientes. Muito mais do que fotos. Talvez você esteja se perguntando, como assim, Everton? Devo entregar um álbum? Devo entregar um vídeo? Devo entregar um pôster? Devo entregar uma foto tela? Devo entregar um produto muito diferente? Por exemplo, impresso em algo metalizado? Talvez impresso em madeira? Me fala mais sobre isso. Quando nós estamos falando apenas de um material, quando nós estamos falando apenas daquilo onde a foto é impressa, isso tudo será comparado. O cliente vai comparar, porque um vende, outro também vende. Isso é commodities, quer dizer, qualquer um consegue ter. Qualquer um consegue ter, e não é isso que eu estou falando. Vamos adiante. Em 2008, eu tinha muito trabalho. Eu comecei a ter muitos trabalhos nos finais de semana, ainda nos anos 90. Eu fotografei praticamente todos os sábados da minha vida. Praticamente todos os sábados. Eu fotografei em muitos países, eu fotografei em muitas cidades. Ainda, no fim de semana passado, eu estava indo fotografar e meu assistente, o Jackson, me disse: quantas vezes você fez esse trajeto, Everton? Quantas vezes você saiu de casa e pegou a estrada para fotografar? Eu disse: olha, não sei. Essa estrada, especificamente, só para trabalhar, mais de 300 vezes. Essa específica. Aqui eu estava andando sábado, a BR-116. Mas por que alguém trabalha e possui agenda lotada e outros não? Será que isso não sai um pouco fora do entendimento comum de quem entra nessa profissão? Eu quero mostrar algo para você. Essa matéria aqui saiu alguns anos atrás. Fotógrafo brasileiro cobra até 220 mil para registrar um casamento. Eu me lembro muito bem que eu estava numa reunião na agência de publicidade que nós tínhamos na época, quando eu recebi uma mensagem de alguém me dizendo: Everton, você está no site da revista Época Negócios. É isso, Jota? Essa matéria da Época Negócios ou da Pequenas Empresas? Época Negócios. Eu disse: por que eu estou na revista Época Negócios? Foi então que eu recebi um link e me deparei com essa matéria. Eu disse: como pode eles fazer essa matéria, sendo que eles nunca me telefonaram, nunca me perguntaram absolutamente nada? Depois que a matéria saiu, eu descobri que, de alguma forma, a revista tinha tido acesso a uma tabela de preço, tinha tido acesso a um dos meus representantes que vende o trabalho. E é claro que o mercado todo se perguntou: é real? Você cobra isso? Seria um sonho se eu trabalhasse todo final de semana por esse valor.
Mas o fato é que eu possuo trabalhos que são muito maiores do que esse, e o fato é que também possuo trabalhos menores que esse. Mas não é isso que vem ao caso. Não é sobre isso que eu quero falar aqui. Sinceramente, não é isso. O que eu quero dizer é que não importa o quanto o Everton cobrou ou deixou de cobrar, e não importa o quanto você pretende cobrar. Não é isso que está em pauta. Não é isso que define. O que eu quero que você saiba é que quanto maior for a sua missão, quanto mais você estiver envolvido com a parte que mais interessa para o ser humano, para a pessoa que você fotografa, mais você poderá se tornar raro. Porque uma das coisas mais raras que há nesse mundo são pessoas interessadas em valores reais. Isso quer dizer, naquilo que o ser humano tem dentro de si. Toda vez que eu atendi uma pessoa, em toda a minha carreira, toda vez que eu atendi um casal, toda vez que eu atendi um empresário, toda vez que eu atendi alguém, eu atendi preocupado com a parte interior dele. Muito maior, quer dizer, a minha preocupação, o meu zelo, o meu cuidado era tão maior com ele do que com a minha fotografia. Alguns profissionais, e eu vou pegar um álbum aqui, segurei. Alguns entram na fotografia dizendo, olha, eu vendo isso aqui, e isso aqui tem um tamanho tal, e tem X páginas, e possui tantas fotos, e eu cobro tanto por isso. Se a conversa for por esse lado, se isso for determinante para você vender, eu quero dizer que você vai ganhar sempre a média. Talvez um pouco menos para poder trabalhar mais. Mas se você tiver um porquê, se você tiver uma missão, tudo isso muda. Tudo isso muda radicalmente. Uma dica, quando você receber seu próximo cliente, fale menos de você e pergunte mais sobre ele, sobre aquilo que ele deseja, sobre aquilo que ele quer, sobre aquilo que ele está vibrando naquele momento. Toda vez que um cliente chega até você, ele está preocupado com tudo, menos com aquilo que você está preocupado. Você está preocupado em vender, você está preocupado com as suas necessidades, e o cliente está preocupado com outras coisas. Mas também não é isso sobre o que eu quero falar. Eu quero falar de uma missão, eu quero falar de você não ficar parado, eu quero falar de você ter um propósito, de você estar com uma causa. Quando eu comecei aqui, eu falei, olha, você gosta de boas histórias? Você gosta de causas que sejam relevantes, causas que façam sentido para alguém? Olha, é sobre isso que eu quero falar. Então deixa eu continuar com os meus slides aqui. Há pouco eu mostrei aqui um slide que diz só existe um caminho para você fazer dinheiro de verdade como fotógrafo nesse mundo. Mostrei aqui que é entregar muito mais do que fotos para os seus clientes. Depois mostrei um exemplo de uma matéria que saiu. E aí então eu falo que dinheiro de verdade, olha, eu estou falando de dinheiro de verdade. Quando eu falo que só tem um jeito para você ganhar dinheiro nessa vida, eu estou falando de dinheiro de verdade. Eu quero dizer que pelo menos 50 mil reais nos próximos 10 meses. E deixa eu continuar explicando. Isso porque você vai dominar uma das estratégias mais poderosas de trazer clientes e gerar dinheiro na fotografia. Aqui você vai entender a técnica que vai ser a base do seu novo negócio de fotografia. E aí então eu começo a falar da promessa dessa aula que você entrou. Como fazer para ganhar 50 mil reais a mais num novo negócio num prazo de 10 meses. Novo negócio, porque não importa o que você faz hoje. Se você ainda vive isso como um hobby de fim de semana, de final de semana, né, você acaba de descobrir a melhor forma de ter um ótimo começo de carreira. Já no caso de você já trabalhar como fotógrafo, você vai criar uma fonte de renda diferente, aumentar sua clientela e vender cada vez mais ensaios e fotos. Porque essa é a essência do que eu vou te mostrar aqui.
aumentar sua base de clientes e o seu ticket médio. Exatamente isso que eu tenho para você. E eu te convido a ficar na transmissão, eu te convido a ir até o fim, porque você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar aqui. Talvez você nem acredite em mim, mas em pouco tempo você vai cobrar no mínimo R$5.000 por algo que você fizer. No mínimo R$5.000. Os meus alunos vendem por um valor muito maior, muito maior. Eu vendo os álbuns por 20, eu tenho kits de álbuns que custam até R$50.000, mas eu vou te aconselhar aqui a vender álbuns por R$5.000 no mínimo, e vamos com calma, crescendo, e você já vai entender. Então, repito, talvez você nem acredite em mim, mas em pouco tempo você vai cobrar no mínimo R$5.000 por álbum que você fizer. E então, eu te pergunto novamente, sabe por que muitos casais se separam? Porque no turbilhão da vida, eles se esquecem por que se apaixonaram. Mas o Street Wedding muda isso. E se por acaso você já ouviu falar de Street Wedding por aí, se por acaso você entrou nessa transmissão já entendendo que eu iria falar de Street Wedding, ou se você entrou sem saber do que eu iria falar, eu te peço, continue comigo. Em hipótese alguma você irá se arrepender, você vai entender do que eu estou falando. E se por acaso você ouviu falar por aí que Street Wedding é isso, que Street Wedding é aquilo, então agora, nesse momento, você tem a chance de entender o que é Street Wedding por uma vez por todas. Uma vez por todas. Street Wedding. Olha a definição que está no nosso site. A experiência que todo casal que se ama quer, mas não sabe que existe. E que vai colocar R$5.000 por mês no seu bolso. E estou falando de apenas 5. Olha, pode ser muito mais. E aí continua, não é uma festa, não é só um álbum, não é um casamento, não é apenas um ensaio fotográfico. É muito mais do que tudo isso. É a experiência que todo casal quer, já sendo casado ou não. No início, está escrito, a experiência que todo casal que se ama quer, mas não sabe que existe. É o único motivo de eles não estarem comprando, porque eles ainda não sabem que existe. E então, eu continuo. Em 2009, entre 2008 e 2009, num sábado que eu não tinha trabalho, eu estava morando na mesma cidade que eu ainda moro. Eu moro em São Paulo, mas moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. E num sábado, onde eu não tinha trabalho, eu fui a Porto Alegre no cinema. Quantas vezes eu sonhei em ter um sábado sem trabalho? Depois de tantos anos fotografando, ter um sábado sem trabalho seria um sonho. Jota, pedir para colocar o ar, estou começando a ficar com calor, me movimento aqui. E nesse sábado, sem um trabalho de casamento, eu resolvi ir com meu filho Vitor no cinema. E nesse sábado, olha, quando nós estamos empolgados, quando nós estamos felizes, muitas coisas boas acontecem, muitas ideias acontecem, muitas ideias poderosíssimas acontecem. E nesse sábado, indo ao cinema, eu disse, filho, olha que incrível, hoje eu não tenho trabalho, hoje eu não tenho casamento, a gente está aqui indo ao cinema, olha que bacana isso. Se por acaso eu pudesse fotografar os casais em lugares incríveis, eu ouço tanto as noivas querendo fotografar, ou melhor, querendo casar em lugar aberto, querendo fazer uma festa de casamento em um lugar tão diferente daqueles que eu estou fotografando. Olha, como seria a minha fotografia, seria muito parecida com aquelas fotos que a gente vê na internet, aquelas fotos dos fotógrafos gringos, aquelas fotos maravilhosas. Eu disse, cara, se eu conseguisse fotografar, se eu conseguisse levar esses casais, isso tudo, entre 2008 e 2009, isso era algo completamente inexistente até então. Então, eu disse, Vitor, e se eu pudesse casar essas pessoas na rua?
o Vitor disse, pai, isso seria tipo um street wedding. Eu falei, uau, sim, sim, um casamento na rua, isso, casar as pessoas na rua. Ou em qualquer lugar que eles amem estar. Imagina, eu já tinha fotografado no Brasil todo, eu já estava com o maior sucesso, mas eu não estava feliz. Porque o meu portfólio, porque o meu marketing, tudo era muito parecido. Tudo era muito parecido. E aí, então, eu falei, Vitor, você já imaginou? Então, eu teria sábados livres, e eu teria um marketing poderoso, e eu ainda ia fazer o bem para as pessoas, porque eu não precisaria fotografar só os casais que já estão casando. Eu poderia fotografar aqueles que só juntaram as escovas de dente, porque eu criaria um ritual, e esse ritual, ele faria todo sentido. E então a nossa empolgação ali começou, e tudo foi tão incrível, e aquilo ficou na minha cabeça. Passaram-se alguns dias, eu telefonei pro Vini. O Vini é saxofonista, o Vini era namorado da Nath. E eu disse, Vini, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô pensando em algo assim, assim, assado. Eu já experimentei uma vez fotografar, mas sem ritual, sem ter as promessas, sem ter os votos, não funciona. E aí então o Vini topou e nós fomos lá para os Aparados da Serra, nós fomos para Cambará do Sul. E aí então naquele momento, naquela coisa incrível, nós preparamos tudo, tinha bolo, tinha valsa, jogava arroz. E aí então nós paramos ali no pé daquele vale, enfim, aquele lugar maravilhoso, aquela imensidão, aquela natureza estupenda. Aí eu disse, Vini, falei pra Nath o quanto você ama ela, preparei a minha câmera, os meus cameramen, eu tinha 3 cameramen gravando áudio. E aí o que aconteceu? O Vini começou a falar pra Nath, e aquilo virou um casamento. A Nath começou a chorar, o Vini começou a chorar. Depois a Nath começou a falar pro Vini, e também começou a chorar, e eu disse, caramba, isso funciona, isso virou um casamento. Eu descobri, então casamento é isso. Então eu preciso ter um ritual, eu preciso fazer isso, porque a foto em si, só chegar, tirar, vira paisagem, fica linda, e o casal fica meio mortinho na frente, fica ali, encosta o rostinho e não vai passar mais do que isso. E ali então eu tinha descoberto algo poderoso, que é muito além das minhas necessidades de fazer fotos bonitas, da minha necessidade de fazer portfólio. Ali nascia uma missão dada por Deus, eu tenho certeza absoluta disso. Todos os casais que só juntaram as escovas de dente, quão fácil é se separar quando não verbaliza, quando não fala o quanto ama. Quando nós falamos algo, já ouviu falar, por exemplo, que, olha, cuida com o que fala, porque pode acontecer? Cuida com o que fala, porque pode acontecer. Se você prometer que ama, isso se materializa. Se você prometer que quer ficar com aquela pessoa, isso se materializa e você fica com aquela pessoa. E se por acaso você tem intenções de ser fotógrafo de família, de casais, e você não entende isso, me perdoe, mas talvez você esteja fotografando a coisa errada. Porque se você fotografa guerra, você precisa entender de guerra. Se você fotografa casais, você precisa entender de amor. Caso contrário, o que você está fazendo? Eu nunca vi ninguém indo entrevistar um fotógrafo de guerra perguntando para ele nada a não ser sobre a guerra. E se você fotografa o amor, você vai ter que entender desse amor. Essa é a missão, e é por isso que eu sempre vendi tanto. E é por isso que o Street Wedding nasceu, para oportunizar que casais tenham um ritual de casamento, tenham um ritual que possam lembrar, e aí então eles se separarão menos. Eu não posso afirmar que um casal que declara o amor não irá se separar. O que eu posso fazer é viabilizar um instrumento para que ele lembre desse amor. Esse é o meu papel. E é esse o papel de todo fotógrafo que sabe fotografar Street Wedding. Olha, eu não consigo ensinar exatamente tudo sobre Street Wedding aqui, seria impossível. Porque para você aprender o que é Street Wedding, está apto a vender. Olha, vender não é nada fácil. Estar apto a realizar, você precisa de muitas horas de aula, de ensino. Você conhece alguém que se transformou especialista em algo sem dedicação? Eu creio que não. Você conhece alguém que consegue ter resultado financeiro sem entender sobre aquilo que está fazendo? Todos nós sabemos que não. Então vamos lá, eu vou dar aqui o início do que você precisa saber. O que é Street Wedding?
um ritual de casamento que transmite através da fotografia, sem a necessidade de convidados, demonstrações de sentimentos entre os noivos, dos quais somente o fotógrafo e a natureza são testemunhas. Os rituais de um casamento como valsa, bolo, alianças, champanhe, buquê e juras matrimoniais podem compor um cenário bem diferente. O resultado desse trabalho é um lindo livro fotográfico e um belo filme que posteriormente será visto por todos. Esse aqui aconteceu em Ibiza, foi lindo. Esse aqui aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse aqui aconteceu na Áustria, lá na divisa com a Hungria. Esse aqui aconteceu na Áustria também. Este street wedding também na Áustria. Este street wedding em Ibiza. Nós temos muito mais fotos, muito mais vídeos. O street wedding ele virou um programa de televisão que rodou em série nacional. Aqui é um print do meu telefone, o dia que essa incrível série estreou em rede nacional na TV Bandeirantes. Olha, só na Ana Maria Braga, o street wedding foi tema muitas vezes. Nós fizemos uma ação, inclusive, onde um espectador, um casal, ganhou um street wedding. Eu me lembro da TV Record, lá em Belo Horizonte, nós fizemos um casalzinho, com 80 e tantos anos, fizemos um street wedding, foi incrível o que aconteceu lá também. O street wedding me levou para fora do Brasil a primeira vez. Quando eu comecei a trabalhar fora do Brasil, pensa bem, qual é o diferencial que um fotógrafo brasileiro poderia ter para uma empresa de casamentos austríaca? O street wedding me levou para fora do Brasil pela primeira vez, lá no início, antes do street wedding ir para a televisão, eu consegui trabalhos. E o street wedding, para quem já está trabalhando, ele melhora o marketing. Olha, melhorou o meu radicalmente. E muito mais do que aquilo que você está pensando. O street wedding, ele é tão poderoso, é uma marca tão potente que melhora todos os outros tipos de fotografia que um fotógrafo possa ter. Qual que é o propósito do street wedding? É criar um ritual moderno para a confirmação do amor, documentar esse rito, porque esse é um rito de passagem, definitivamente. Esse é um rito de passagem. Toda vez que um ser humano passa por um rito de passagem, ele lembra, e é por isso que é poderoso. E eu estou preocupado com isso, porque eu fico pensando, existe um modo de nós fotógrafos que entramos nessa profissão, saímos de uma outra, entramos na profissão, meu pai foi assim, eu também trabalhei em outra coisa, eu migrei. Olha, se você não entender do propósito, se você não entender do porquê disso tudo, vira sua foto. Aí vende quem cobra menos. Sinceramente, é assim que funciona. Propósito, criar um ritual moderno para a confirmação do amor. Documentar esse rito de passagem. Isso é lindo. Se você parar agora, você vai conseguir pelo menos 30 casais que você conhece. Isso agora, hoje. Que poderiam fazer um álbum com você. Eu tenho certeza que você tem nas suas redes sociais, eu tenho certeza que você conhece no mínimo 30 casais que você pode fotografar. Casais que já casaram e que poderiam estar confirmando esse amor em um novo ritual. Casal que só está namorando e que talvez um dia vai casar. Casais que já moram junto há tantos anos, alguns já possuem até filhos, mas a noiva, a esposa, sonha em vestir-se de noiva. Olha, esse tipo de mulher está sempre pronta para isso. Eu quero dizer o seguinte, cada vez que eu converso com alguns amigos, eles dizem, Everton, não fala para minha mulher do street wedding que ela vai querer fazer. Aí eu falo para eles, cara, tenha calma. E se a gente fotografar sua mulher de noiva, casando com você, e você pode levar o seu carro junto,
Que tal a gente fotografar no seu barco? Que tal fotografarmos com a sua bicicleta, com a sua moto? Ou que tal fotografarmos no Aras, lá onde tem os cavalos que você ama? Não importa. Que tal fotografarmos com a tua mountain bike ou com a tua bicicleta de downhill? Eu não sei o que o cara gosta, mas eu vou dar uma dica aqui. Para você influenciar alguém, você precisa entender o que já influencia. Então, eu tenho certeza absoluta que você tem no mínimo, não tem como não ter no mínimo 30 casais de potencial. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Eu vou te ensinar a vender e entregar álbum de street wedding para cada um desses 30. E olha, se você vender para 30 casais um álbum por R$5.000, porque eu vou te ensinar todas as técnicas para você vender-se, para você marcar a reunião, se você fizer a conta aí, não dá R$50.000, daria R$150.000. Eu estou entendendo que desses 30 que você vai relacionar, você só consiga vender para 10. Somente para 10. E aí você deve estar pensando, mas como eu vou vender um álbum por 5.000? Calma, eu ainda não te ensinei, ainda não te passei a estratégia completa. Não tem como você saber de algo que você ainda não foi ensinado. Então vamos com calma. Antes disso, Jota, libera um pouco o chat aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Nós estamos com tempo ainda, temos ainda 20 minutinhos porque tivemos um problema no início. Eu quero saber se você aqui conseguiu entender aquilo que eu estou passando, se desde o início você entendeu a linha de raciocínio e se você está interessado em entender e conhecer um negócio que já está dando dinheiro para muitos, que já está mudando a vida de muitos. Olha, desde 2009, tem mudado a vida de muita gente. Recentemente, eu fui visitar um colega fotógrafo que estudou comigo lá em 2011, 2012, e eu fui conhecer a casa dele num condomínio fechado, uma casa de R$2 milhões. Eu te confesso o seguinte, o dia que ele me autorizar a mostrar, eu gostaria de mostrar. E eu me lembro do dia que eu expliquei para ele como ele deveria fazer o streetwear, como ele deveria se conectar às pessoas. Ele humildemente, não tinha nada a perder, fez. E hoje vive uma vida que para muitos é um sonho, que para muitos é um presente. Mas ele não ganhou esse presente. Ele precisou conquistar esse presente. Então, sabe o que os vencedores fazem, que geralmente os perdedores não fazem? Aqueles que fazem a mesma coisa que todos fazem conseguem resultados sempre iguais. Mas os vencedores fazem algo diferente. Eles fazem sempre algo diferente. E é por isso que possuem resultados diferentes. E eu me lembro de uma vez em que eu estava fotografando um casamento e alguém me disse que eu deveria deixar de ser um fotógrafo ruim. E naquele dia eu fiquei revoltado. E eu resolvi pagar um preço para ser um fotógrafo bom, para ser um fotógrafo melhor. Porque eu preferi pagar esse alto preço para me transformar do que passar a vida toda pagando o preço de ser mais ou menos, pagando o preço de ser mais um. Então, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que você está entendendo. Eu fico muito feliz que você está curtindo. Eu estou muito feliz que você está entendendo e está querendo saber mais. Jota, eu vou continuar, porque eu gosto de cumprir o horário.
Deixa eu continuar aqui. Pode cortar, já abrimos de novo. Só tem duas formas de você conseguir autoridade na vida. Você trabalha por anos e anos sem cometer grandes erros até conseguir. Essa é a primeira. Essa é uma das duas formas. Ou, opção 2, alguém dá autoridade para você. E é isso que nós fizemos com cada um dos fotógrafos do streetwear. Repetindo, só tem duas formas de você conseguir autoridade na vida. Você trabalha por anos e anos sem cometer grandes erros até conseguir. Essa é a opção 1. E a opção 2, alguém dá autoridade para você. E é isso que nós fizemos com cada um dos fotógrafos de streetwear. Se você está interessado em ter autoridade, se você está interessado em fazer rituais onde você não vai ficar esperando simplesmente um apaixonado pedir a sua namorada, a sua noiva em casamento, para depois de procurar os serviços, vai procurar bolo, vai procurar decoração, vai procurar música, vai procurar uma igreja, vai procurar uma cerimonialista, vai procurar tudo aquilo que envolve, inclusive foto e vídeo. Ou você espera esse cara pedir a sua mulher em casamento, ou você fica ativo nisso, aprende a fazer streetwear, deixa de esperar, deixa de depender de uma indicação, deixa de depender de uma organizadora, de um organizador de evento. Olha quanto tempo se gasta tentando entender como é que eu chego naquela estilista famosa, como é que eu chego naquele cerimonialista maior que tem na minha região. Quando você entende o poder do streetwear, quando você aprende isso por completo, você passa a ser ativo nisso e não fica esperando as coisas acontecerem. Quando o streetwear foi criado, aqueles que começaram, aqueles que fizeram, mudaram radicalmente. Olha, na plataforma do streetwear, eu ensino você a vender, eu ensino você a fotografar. Você vai do meu lado de uma forma documental. Eu tenho muitos estudos de caso. Você vai comigo, por exemplo, fotografar lá em Ibiza. Você vai comigo fotografar na Áustria. Você vai comigo fotografar um que vai entrar agora, muito novinho, que eu fotografei em Nova York. Ela estava grávida. Foi lindo. Tudo isso para você entender como é que você vai fazer isso para o seu meio, para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. Olha, se você está se perguntando, mas como é que eu faço para vender? Como é que eu faço para oferecer? Então, tudo isso eu tenho dentro de uma plataforma. Todo o conteúdo que disponibilizo de Photoshop, de Lightroom, de como você resolve a sua vida. Olha, eu tenho ali, por exemplo, meu amigo Pedro Supetti falando de marketing de diferenciação. Eu treino ali aulas sobre moda para você poder aplicar nos seus ensaios, para você poder aplicar na fotografia que você faz de casais, em fotografias que você faz de casamento. Eu tenho sobre vendas, olha, as melhores técnicas de venda. Eu tenho um parceiro, o Daniel Miller. Tudo isso, você tem um time completo para te ajudar a você sair da onde você está e ir para onde você quer. Todo o conteúdo que eu tenho no streetwear para transformar você, se fosse vendido, custaria uns 15 mil reais. Se fosse vendido. Quando nós lançamos o primeiro curso de streetwear, custava 6 mil reais por pessoa para 2 dias de cursos, quer dizer, para 16 horas de curso. Temos nessa plataforma mais de 50 horas. Você pode olhar quantas vezes você quiser, você pode olhar de onde você quiser, você pode parar, olhar novamente, você pode olhar antes de fotografar. Por exemplo, você olhou essa aula, só que você vai ter um trabalho daqui a algum tempo, você pode ir lá e olhar novamente. Tudo isso é possível, basta você ter
acesso à internet. E deixa eu te falar, o Street Web, hoje, ele não custa 15 mil reais, ele não custa 6 mil reais. O curso do Street Web custa R$1.000, ele custa R$997. Se você entrar no streetweb.com.br, o curso custa R$997. É uma Ferrari. Você só precisa colocar gasolina. Ela vai te levar muito rápido para onde você quer. Olha, imagine você tem uma Ferrari, você senta nela e você acelera, você vai muito mais rápido. Você só precisa colocar gasolina. E que gasolina é essa? Já imaginou você podendo pegar a marca Streetweb, colocar no seu site, colocar nos seus álbuns, colocar no seu cartão de visita? Sim. Nós temos o Streetweb como curso e nós temos o Streetweb como marca, como concessão de marca. Então você paga R$57 por mês, é o combustível dessa Ferrari, é o combustível do Streetweb. Nós temos uma plataforma e é lá que você acessa o curso e mensalmente nós estamos atualizando esse site. Sabe por quê? Porque nós iremos vender você também. E é por isso que é um negócio. Porque seu nome está lá dentro. Você pode olhar agora o site do Streetweb que você vai ver que nós temos a lista dos fotógrafos licenciados. A lista dos fotógrafos é atualizada todo mês. Significa que aqueles fotógrafos, eles estudaram, aprenderam, estão aptos. E você sabia que nós temos clientes mandando mensagem, por exemplo, no Instagram do Streetweb, pedindo por fotógrafos? Recentemente nós recebemos, por exemplo, lá dos Estados Unidos, alguém enlouquecido querendo um fotógrafo do Streetweb. Nós temos anúncios em revistas. Nós temos anúncios de página dupla, de contracapa. Jota, se você achar essa revista, você me dá ela aqui que eu quero mostrar. Nós divulgamos, nós falamos para o mercado todo. Contate fotógrafos licenciados. Então, isso não é apenas um curso. Isso é um negócio. Quando você compra o curso, você paga R$997. E para essa marca se manter, para que a gente consiga fazer os anúncios, para que possamos manter ali os nomes, fazer todo o marketing, tudo que envolve. Olha, já foram investidos milhões desde 2009 para que tudo isso acontecesse, para que tudo isso fosse possível e viável. Então, o curso custa R$997 e a concessão de marca R$57. Mas somente pelas próximas 24 horas eu tenho algo para você, algo muito especial, muito especial. Já vou liberar o chat para tirar toda a dúvida. Somente pelas próximas 24 horas é um momento que eu até respiro fundo, porque os meus amigos me chamam de louco. Literalmente de louco. E você quer saber por que os meus amigos me chamam de louco? Todo mundo que trabalha nesse negócio chamado ensino me chama de louco? Você já vai saber. Antes, deixa eu mostrar. Olha isso aqui, ó. Contracapa de uma das revistas mais famosas de casamento desse país. Olha isso. Contracapa. Mais 2 páginas. Aqui, ó. E sabe o que está escrito nisso? Contrate um fotógrafo licenciado e apto a criar rituais de Streetweb. E é por isso que as noivas entram em contato. E é por isso que nós mandamos elas procurar um site pelos fotógrafos licenciados. Sabe por que me chamam de louco? Sabe por que me chamam de louco? Porque eu tenho uma missão. E essa missão é muito simples. Eu quero dar 5.570 cursos de Streetweb. Sim. Por isso que eu disse que valeria a pena ficar até o final. Porque você tem a oportunidade de, nas próximas 24 horas, ganhar esse curso. E como é que você vai fazer isso? O Jota vai colocar agora aqui um link, onde você vai apenas colocar gasolina na Ferrari. A Ferrari é de presente. O curso é de presente. Você só vai colocar gasolina.
somente pelas próximas 24 horas. Esse link vai funcionar. Basta você pagar R$ 57 e você está dentro. E pode ficar para sempre. Nós vamos colocar você, assim que vir o mês, nós colocamos você na capa do site, vai ter o link, lista dos fotógrafos licenciados, nós vamos colocar seu nome lá. Significa que você vai ter R$ 15 mil em conteúdo, você vai ter tudo que precisa saber para faturar R$ 5 mil no mínimo por mês, apenas por R$ 57 por mês, uma mensalidade, uma assinatura para fazer parte desse negócio. Bom, não é? É por isso que me chamam de louco. A plataforma é incrível, a plataforma tem conteúdo que você demoraria no mínimo 1 ano para poder estudar tudo. Mas em apenas 30 dias, se você hoje trabalha ainda em outro negócio e só faz fotografia de fim de semana, eu acredito que em 30 dias, se você seguir o que eu ensino ali, você estará pronto para viver unicamente de fotografia. Você só precisa acessar o link que está aqui no chat, pagar os primeiros R$ 57 e eu já te vejo do outro lado, dentro da plataforma, onde você vai começar a viver algo completamente novo, diferente, que muitos já estão vivendo, que muitos já estão mudando de vida. Agora você entende por que me chamam de louco. É uma missão minha. Eu quero impactar esse país, eu quero impactar esse mundo, eu quero que casais declarem o amor, eu quero que casais passem por esse ritual e que transformem o futuro. Eu quero que filhos tenham os pais juntos, eu quero que os filhos vivam com seus pais. E eu quero que esses pais declarem esse amor, independente se já estão morando, se ainda não estão morando, independente se já casaram no tradicional, se não casaram. Eu te convido a fazer parte dessa missão, é por isso que eu estou aqui. Talvez você não tenha entendido, Everton, por que você está aí falando comigo há 1 hora, Everton, se você não vai me vender nada? É por isso, é uma missão. Foi Deus que me deu essa missão, lá entre 2008 e 2009, e meu papel é levá-la adiante. E se você gostou, então faça parte. Se você precisa, faça parte. Eu tenho exemplos aí de colegas que nem sequer eram fotógrafos de casais. Eu tenho um amigo que era fotógrafo de passarinho, ele é piloto de avião, o Thiago, e ele disse, Everton, eu gostei tanto da causa, gostei tanto disso, que eu estou fazendo parte, eu estou amando começar a fotografar casais. Olha, quantas pessoas você conhece, quantos casais você conhece. Jota, pode liberar o chat. Se por acaso você não conseguir perguntar aqui nesse chat, basta você entrar no streetweb.com.br. Nós temos o chat ali também. Somente pelas próximas 24 horas, e somente para você que está aqui comigo e tem esse link, você pode entrar no Streetweb, é um presente meu. Se você entrar no site, você irá pagar os R$ 997 mais 57. Mas por você estar aqui comigo nessa aula, você é meu convidado a entrar. Você faz parte de um dos 5.570 fotógrafos. Por que 5.570, Everton? É um em cada cidade. É um por cidade nesse país. Essa é a missão. Eu vou rodar um vídeo enquanto eu tomo uma aguinha e você vai tirando as dúvidas, tá bom?
Muitos fotografam para outros fotógrafos. Eu fotografo para a noiva. Eu fotografo para o estilista. Fotografo para a mãe da noiva. Fotografo para o maquiador, para o cabeleireiro. Muitos até sabem fazer boas fotos, mas não entendem de relacionamento. Não conseguem se conectar. Muitos até se conectam, mas não sabem vender. Não conseguem agregar valor ao seu trabalho. Quando alguém diz que o seu preço é muito caro, eu entendo que esse cliente não entendeu o seu valor. É importante que nós, profissionais, venhamos passar esse valor. Quando não há percepção de valor, então logo é caro. Entender a diferença de preço e valor faz todo sentido na hora de vender um produto, na hora de vender um trabalho fotográfico. Quando alguém não entende o valor nosso, quando um cliente não consegue ter a percepção do nosso valor, qualquer preço é caro. Olha, muitos preferem simplesmente baixar seus preços do que entender como funciona agregar valor ao seu trabalho, entender como funciona criar produtos de alto valor agregado. E olha, o que é alto valor agregado? Cada cliente quer algo diferente, entender qual é o tipo de cliente, qual é o perfil de cliente. Você já ouviu falar de avatar? Qual é seu avatar? Qual é o seu cliente? Você trabalha para quem? A linguagem que você usa, qual é o tipo de cliente? Muitos sonham em trabalhar menos e ganhar mais, mas nem sequer entendem quem é esse cliente que vai proporcionar isso. Fotografia de casamento tem a ver com pessoas também, com família. Todo fotógrafo de casamento precisa entender de fotografia de família. Precisa entender a importância dessa imagem, dessa foto, para a história. Eu vejo que uma das maiores dificuldades daqueles que estão iniciando na carreira como fotógrafo de casamento é dirigir um casal. Olha, ao decorrer dessa minha vida como fotógrafo, eu precisei aprender a dirigir casal em 5 minutos. E quando ganhamos 5 minutos para fazer um ensaio completo entre a cerimônia e a festa, muitas vezes esses 5 minutos se transformam em 30 segundos. E é importante dar conta do recado. Entender sobre isso vai fazer com que você tenha ou não um próximo contrato. Vocês viram nesse vídeo? Um casamento convencional, quando nos dão 5 minutos, ou melhor, quando nos dão 30 minutos para fotografar um casal, muitas vezes esses 30 minutos viram 5. E eu já tive a experiência de simplesmente não ter esse momento. E se o nosso portfólio, e se o nosso marketing, ele vende coisas diferentes, então saber fazer isso é extremamente importante. Se por acaso essa missão toca o seu coração, se por acaso você possui o mesmo entendimento e a mesma fé que eu te diria, não perca tempo. Venha comigo nisso, tá? Eu não vou insistir, até porque não faz sentido eu oferecer algo tão valioso, sem nenhum custo, apenas com uma mensalidade que custa menos do que uma pizza. Então, não faz parte, não devo me prolongar, porque aqueles que entenderam a missão, é esse que eu quero junto nesse projeto. Venha fazer parte, já somos quase que uma nação, já somos muitos. Se você entrar no site, você vai ver quantos nós temos. Eu creio que vamos alcançar a nossa meta de ter pelo menos um por cidade para impactar famílias, para impactar casais. E se você gostou da ideia, venha. Se você precisa ganhar 5 mil reais no mínimo em um novo negócio, venha. Se você está em dúvida, na dúvida, 57 reais eu acho que não vai mudar tanto sua vida assim, né? Para mim, mesmo quando eu estava começando, mesmo quando eu dormia dentro do meu estúdio, eu sempre tive confiança em mim. Então você só precisa ter confiança em você. Porque eu confio.
Caso contrário, não estaria aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. O Richard perguntou, posso fazer o Streetwear com quem ainda não se casou? Então, o Streetwear é para esse cara. Richard, o Streetwear é para quem não casou. Principalmente, o melhor público-alvo, quer dizer, o melhor avatar para isso, né? Então, a gente teria que falar mais sobre marketing. Dentro da plataforma eu falo mais, você entende mais. Mas o avatar certo é esse. Porque nós temos milhares. Para cada casal que casa, eu acredito que deve ter 10 que só juntou-se. E deve ter mais 10 que ainda está enrolando. E deve ter 10 que está precisando renovar. Então, com certeza, você deve fazer. Por que motivo criaríamos o Streetwear se fosse para fotografar os mesmos que já estão te procurando? Não faria sentido, né? Não faria. O Streetwear é para você fotografar quem não está te procurando. O Streetwear é para fotografar quem não sabe o que precisa. E é por isso que tem que aprender. É por isso que tem que entrar na plataforma. Já imaginou você querendo arrancar um dente sem ser dentista? Já imaginou você querer fazer uma cirurgia só entendendo que é necessário um bisturi? É necessário estudar. Eu te convido. Vem estudar, que eu te dando de presente. Tá bom? Estudando você vai saber fazer. Vai saber vender. Olha, e se não der certo, se eu não conseguir? Aí você para. Simples. Para. Não continua. Simples assim. Né? Fácil. Cristiano, estou muito empolgado e muito esperançoso. Legal, Cristiano. Bacana. Silvia, nos faz refletir bastante essas dicas maravilhosas. Bom, Silvia, então entre e faça parte. Né? Para quem está perguntando, olha, como é que eu pago esses R$57? No cartão de crédito. Não vai ocupar seu limite. É R$57. Né? Se você sair e comer uma pizza, custa mais que isso. Se por acaso, por algum motivo, você não tem cartão de crédito, para começar, eu quero dizer que você deveria ter. Mas se por acaso você não tem, entre no chat do streetweb.com.br ou entre no chat aqui, avise o Jota que você não tem cartão de crédito e ele vai liberar para você um boleto onde você vai pagar 2 vezes ao ano. Você vai pagar a cada semestre, você vai pagar o boleto. Você vai pagar 6 meses por vez, tá bom? Porque se você não tem cartão, eu acredito que você deveria ter, eu não quero que você entre nesse projeto e esqueça, e mês que vem não volte, porque não seria bom para nós, nem para você, e nem para as pessoas que um mês vão te ver fazendo parte do projeto e depois você já não faz mais parte. Então, para quem não tem cartão, o Jota libera um boleto e você paga 6 meses. Isso dá muito pouco também. É menos do que você comprar, por exemplo, sei lá, não sei, não dá para comprar nem, acho que nem uma lente custa R$300, né, Jota? Uma lente custaria mais barata, né? Uma lente barata, baratinha, assim, custa R$600. R$600? Tem lente de 600? Então, 6 meses do Streetwear vai dar 300 e pouco. Então, imagina, você ganhar R$5.000 por mês, a não ser que você não queira, se você não colocar nada em prática, se você gosta de milagres, aí eu não posso te ajudar, né? Mas se você está afim de uma estratégia, aí é diferente, aí tu vai conseguir, não tenho dúvida. Se centenas já conseguiram, não tem motivo para você não conseguir. Eu mesmo faço isso. E se você tiver na dúvida, aí me prove, Everton. Olha, eu acredito sinceramente que o legado que construímos fala por nós, né? Aquilo que já trabalhamos. Olha, no passado, quando a internet não existia, era diferente, sabe? Muito menos conteúdo por um valor muito maior, R$15.000. Agora, o Streetwear não é uma missão e não é um produto especificamente, não é um curso. Eu estou oferecendo. E é claro que você está aqui comigo e você pode entrar sem pagar. Aqueles que não estão aqui comigo, aqueles que não estão,
Não podem. Então, você tem 24 horas. Guarde o link, pague nas próximas 24 horas e eu vejo você dentro da plataforma. Fique com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado por ficar comigo aqui mais de 1 hora. Eu te vejo dentro da plataforma do Streetweb. Beijo. Tchau. Deem tchau, meninos. Deem tchau. Tchau. Até.